O encontro entre Zelensky e Trump não saiu como esperado, e isso pegou o mundo de surpresa. Era para ser uma demonstração de alinhamento, mas, na prática, revelou rachaduras políticas. A guerra à Ucrânia já estava no centro das atenções, e essa reunião só aumentou a tensão. O que deveria ser um gesto de apoio acabou alimentando especulações sobre o futuro da relação entre Estados Unidos e Ucrânia. E, claro, a Rússia observava tudo atentamente, pronta para agir conforme o desenrolar dos acontecimentos. A reação internacional não demorou. Enquanto uns tentavam minimizar o impacto, outros viam ali um sinal preocupante. Afinal, se Trump não mostrou total comprometimento com Zelensky, o que isso significa para o apoio militar e financeiro à Ucrânia? O ataque russo não dá sinais de trégua, e a Ucrânia precisa de mais do que palavras, precisa de garantias. A reunião terminou sem um posicionamento firme, deixando a porta aberta para interpretações diversas. E adivinhe quem se aproveitou disso? Moscou não perdeu tempo. Comentaristas russos e figuras políticas usaram o encontro para reforçar suas narrativas. Era o cenário perfeito. Um Zelensky em busca de apoio e um Trump que não se comprometeu totalmente. Para Putin, isso foi um sinal de que a dinâmica global está mudando, e ele pretende jogar suas cartas da melhor maneira possível. Mas a questão é, até onde essa mudança pode ir? E quais serão os próximos movimentos das potências envolvidas? Dentro das paredes do FSB, Putin fez questão de deixar claro que o jogo está mudando. Em um discurso carregado de estratégia, ele ressaltou como a ordem mundial já não é mais a mesma e como a Rússia precisa se posicionar com inteligência. Para ele, a reunião entre Trump e Zelensky foi um sinal. O Ocidente não está tão unido quanto parece. E quando há rachaduras, há oportunidades. A guerra à Ucrânia é um xadrez geopolítico, e Putin acredita que está algumas jogadas à frente. Ele não fala por falar. A cada movimento diplomático, a Rússia testa os limites do apoio ocidental à Ucrânia. A estratégia de Putin é clara: desgastar os aliados de Kiev, forçando-os a questionar se vale a pena manter o suporte. Com os Estados Unidos divididos e a Europa enfrentando desafios internos, a Rússia joga com o tempo a seu favor. Afinal, se o Ocidente hesitar, o próximo ataque pode ser ainda mais ousado. E, para Moscou, cada hesitação é uma vantagem estratégica. Mas será que essa visão está correta? Nem tudo é tão simples. Sim, há sinais de cansaço no Ocidente, mas também há resistência. Os países europeus não podem ignorar o que está em jogo, e muitos sabem que ceder agora pode significar problemas ainda maiores no futuro. Putin pode estar apostando na mudança da ordem mundial, mas será que ele subestima a capacidade de reação do Ocidente? Essa é a grande questão, e a resposta pode definir os próximos capítulos dessa guerra. A mídia estatal russa sempre teve um tom agressivo contra o Ocidente, mas, de repente, algo mudou. Desde a reunião entre Trump e Zelensky, o discurso passou por um ajuste estratégico. Nada de provocações diretas ao ex-presidente americano, afinal, ele pode voltar ao poder. A guerra da Ucrânia continua sendo retratada como um conflito onde a Rússia está no controle, mas agora há um cuidado extra para não desagradar quem pode, no futuro, ser um aliado inesperado. Isso não é coincidência. O Kremlin entende que o jogo da informação é tão poderoso quanto o campo de batalha. Se há uma chance de Trump reduzir o apoio à Ucrânia, por que atacá-lo? O foco da retórica agora é outro: mostrar a fraqueza dos líderes europeus e questionar se os Estados Unidos devem continuar envolvidos. O objetivo: criar dúvidas, influenciar a opinião pública e, quem sabe, enfraquecer a resistência ocidental contra o próximo ataque russo. Essa mudança sutil pode parecer um detalhe, mas não é. O poder da narrativa na geopolítica é imenso. Já vimos isso antes em guerras, eleições e até crises econômicas. Controlar a percepção é tão importante quanto controlar territórios. E se a mídia russa está recalibrando seu tom, significa que o Kremlin enxerga uma nova oportunidade no horizonte. Mas será que o Ocidente está atento a esse jogo? Se a Rússia achava que a reunião entre Trump e Zelensky enfraqueceria o apoio ocidental, líderes como Macron e Trudeau fizeram questão de mostrar o contrário.
em pronunciamentos firmes, reafirmaram o compromisso com a Ucrânia, garantindo que a ajuda militar e econômica continuará. A guerra à Ucrânia não é apenas um conflito regional, é um teste para a estabilidade global. E os líderes europeus sabem que recuar agora poderia abrir caminho para novos ataques em outras partes do mundo. Mas não basta discurso, é preciso ação. A União Europeia já discute novos pacotes de sanções contra Moscou, enquanto países como França e Alemanha ampliam seus envios de armamentos para Kiev. O objetivo: mostrar que, independentemente da postura americana, a Europa seguirá firme. A questão é: isso será suficiente? A Rússia joga no limite, e cada situação do Ocidente pode custar caro no campo de batalha. A estratégia de Putin é clara: testar até onde vai essa resistência. Ao mesmo tempo, há um desafio interno. Nem todos os países europeus estão 100% alinhados. Alguns enfrentam pressão política interna para reduzir os gastos com a guerra. Outros temem represálias econômicas de Moscou. O que parecia uma aliança sólida começa a mostrar pequenas fissuras. A grande pergunta agora é: essa união conseguirá resistir ao tempo, às pressões e ao jogo estratégico do Kremlin? Se havia alguma dúvida sobre a posição da Rússia após a reunião entre Trump e Zelensky, as declarações de figuras como Medvedev deixaram tudo muito claro. O tom foi de provocação. Para Moscou, essa reunião não passou de mais uma demonstração da fraqueza ucraniana. E, mais do que isso, serviu para reforçar a narrativa de que o Ocidente pode, a qualquer momento, abandonar Kiev. A guerra à Ucrânia, sob essa ótica, seria apenas uma questão de tempo e resistência. Medvedev, que há tempos deixou de lado qualquer filtro diplomático, foi direto, zombou da Ucrânia e sugeriu que o apoio ocidental está começando a ruir. E ele não está sozinho. Outros porta-vozes do Kremlin seguem o mesmo roteiro, tentando minar a confiança de Kiev em seus aliados. O recado é simples: a Rússia está disposta a manter sua posição e continuar os ataques, independentemente do que aconteça no cenário internacional. Mas essa retórica tem um propósito maior. Além de desmoralizar a Ucrânia, busca influenciar a opinião pública ocidental. Se os eleitores nos Estados Unidos e na Europa começarem a questionar os custos desse conflito, líderes políticos poderão reconsiderar seu apoio. O Kremlin aposta nisso. No final das contas, a guerra não se trava apenas com mísseis e tanques. Ela também acontece no campo das percepções. E, nesse jogo, a Rússia está jogando todas as suas fichas. Com a mudança de liderança na Alemanha, cresce a expectativa sobre qual será o próximo passo do país no cenário internacional. Berlim já desempenha um papel fundamental no suporte à Ucrânia, mas agora há sinais de que esse apoio pode aumentar ainda mais. A guerra da Ucrânia não dá trégua, e a Alemanha sabe que, sem reforço militar e econômico, Kiev pode enfrentar dificuldades ainda maiores. O futuro chanceler terá que equilibrar interesses internos e externos para manter essa posição firme. O compromisso alemão não é apenas uma questão de diplomacia, mas também de estratégia. O país já aprovou bilhões em ajuda militar, incluindo tanques e sistemas de defesa. No entanto, a pressão para fazer mais só cresce. Os Estados Unidos podem estar divididos, mas a Europa não pode se dar ao luxo de hesitar. Cada ataque russo reforça a necessidade de uma resposta mais coordenada. E a Alemanha, como potência econômica da UE, tem um papel-chave nesse xadrez geopolítico. Mas há desafios. O custo dessa guerra pesa sobre a economia alemã, e parte da população questiona até onde esse apoio deve ir. Além disso, há riscos geopolíticos. Quanto mais Berlim se envolve, mais se torna alvo das represálias russas. A questão é: a nova liderança alemã estará disposta a assumir esse risco e liderar a resistência europeia? Ou haverá um movimento de cautela, abrindo espaço para que Moscou ganhe ainda mais terreno? O erro de Trump pode ser o ataque que muda toda a guerra à Ucrânia. Você acredita que a Rússia vai aproveitar essa brecha para ganhar força? Como isso pode afetar o futuro do conflito? Deixe sua opinião nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar acompanhando todos os desdobramentos dessa guerra.